pelos poderes de Grayskull. Quem não conhece essa frase famosa, das mais famosas da cultura pop? E a música tema? Sim, vamos falar de He-Man, o homem mais forte do universo. Salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Hoje o Super Tribo vai fazer um apanhado sobre um dos personagens mais queridos, não só da televisão, como de outras mídias também. Trata-se de He-Man. Esse personagem ele tem um lugar especial no coração das pessoas que principalmente viveram nos anos 80, por causa da animação, mas ele é um personagem que está crescendo além da televisão, né? Inclusive vai ter um filme agora para ser lançado em ano que vem, 2026, e que promete muita repercussão, porque o He-Man é um personagem que tem, assim, uma legião de fãs. Vamos começar falando um pouco da origem desse personagem. A origem do He-Man é bem controversa. A gente vai falar aqui do que já é mais aceito, de acordo com o designer Roger Sweet, que criou o He-Man. A Mattel, ela queria uma linha de brinquedos que fosse voltada para os meninos, já que tinha a Barbie voltada para as meninas, né? Mas ela queria uma linha para os meninos brincarem também com bonecos de ação. E o Roger Sweet, então, pensou num modelo, né, masculino, em 3 versões. Um soldado, um bárbaro e um astronauta, né? E um herói espacial. Foi escolhido o bárbaro. E no começo, esse design, assim, ele tinha um capacete com chifres, etc., clava, essas coisas. Depois que a Mattel aprovou o design do He-Man e a história, ele, no caso, o He-Man vinha com mini histórias, mini gibizinhos, né? Pra tentar vender depois os bonecos. Apresentar primeiro como os mini gibizinhos e depois lançar os bonecos, né? Essa é a versão oficial do Roger Sweet, que foi o designer que criou o He-Man. Tem uma outra história que ele negou, é que a Mattel teria o procurado para fazer bonecos do Conan o Bárbaro. Até ferir com uma espada, mas depois ele disse que esse não é verídica essa história. A Mattel, então, ofereceu para que a Filmation, do produtor Lou Scheimer, que já havia feito o desenho do Tarzan, o desenho do Superman, o desenho do Shazam, do Capitão Marvel. A Filmation era um estúdio estabelecido já. Então ofereceu para o Lou Scheimer para fazer uma série sobre o He-Man, né, junto com os gibizinhos, para depois lançar a linha de bonecos. Apresentaram para o Lou Scheimer, ele desenvolveu toda a série, e o interessante é que eles contrataram escritores até dos quadrinhos. Um dos escritores que fez vários episódios do He-Man é o Jay Straczynski, que depois, lá nos anos 80 e 90 da Marvel, ia escrever a história do Homem-Aranha, do Thor. Então todos esses conjuntos de escritores fizeram ali a linha mestra de histórias para o He-Man. Uma coisa interessante também é que o próprio Lou Scheimer, ele ajudou depois para fazer a música de abertura, né, do He-Man, que é simplesmente marcante, é espetacular. He-Man, um barato essa música. Depois que a animação foi toda montada, aí foi lançada na televisão dos Estados Unidos e virou um verdadeiro sucesso mundial. Não preciso nem falar que no Brasil, o He-Man foi, assim, simplesmente o desenho mais visto, um dos desenhos mais vistos da história. E a história é bem simples, a história do He-Man. O príncipe Adam, ele é escolhido pela feiticeira para ser o guardião dos poderes do castelo de Grayskull, que é um castelo mágico, um castelo místico. E que ninguém sabe, né, que o príncipe Adam é o He-Man. Apesar de que no desenho clássico do He-Man, eles só mudam o tom de pele, né? A aparência do personagem é a mesma, a voz muda um pouquinho, né? Graças aí ao dublador, o Garcia Júnior, que ele faz uma voz mais amena, mais suave para o príncipe Adam. Depois ele faz uma voz mais impostada, né? mais grossa, mais forte para o He-Man. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Um outro destaque também são os dubladores das séries, né? O Orlando Drummond dublou o Pacato e o Gato Guerreiro. O falecido também, Isaac Bardavi, fez uma voz de esqueleto clássica, com aquela risada. E vários outros, né, dubladores fantásticos da época que deram aí vida aos personagens do He-Man. E você, Tribal, que está assistindo o vídeo, você conhecia essa história do He-Man? Você gosta do personagem?
Então, se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e nos acompanhe aí pelos poderes de Grayskull. He-Man fez tanto sucesso, teve até música, né, de um grupo lá infantil, Trem da Alegria, que também fez maior sucesso nessa época. Praticamente, assim, inevitável que lançassem seus bonecos aqui no Brasil também. Os bonecos foram lançados uma linha pela Estrela e tinham vários personagens, além do He-Man, os seus amigos como o Mentor, Attila, o Gato Guerreiro, o Stratos, também os seus inimigos, né? O Esqueleto, o Homem-Fera, o Triclope. Simplesmente, o He-Man é um clássico da televisão, é uma série assim que vale a pena assistir. Uma coisa interessante, que vira até meme, né? A lição do dia que todo o desenho do He-Man trazia. No final, o He-Man mesmo, ou qualquer outro personagem, podia ser Attila, o Mentor, ou a própria Feiticeira, eles explicavam qual era a mensagem, né, do filme. Ou tratar de amizade, respeitar os outros. Na história de hoje, o Esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona dessa maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente. Isso até virou um meme, eu tô rindo que virou um meme de várias vezes que eles tratam do He-Man dando conselhos e depois saindo. Com esse sucesso todo, era de se esperar que He-Man fosse pro cinema. Em 1987, foi feito o filme Mestres do Universo. Bom, esse filme traz Dolph Lundgren como He-Man, que era de se esperar, porque fisicamente ele parece bastante. Dolph Lundgren, que tinha feito o Rock 4, e o Frank Langella como Esqueleto. E uma curiosidade, a participação de Courtney Cox, a Mônica do Friends, que é uma terráquea que participa das aventuras do He-Man. Porque uma das coisas que fez o filme não ser um sucesso é que o filme não se passa grande parte em Eternia, né? O He-Man vem pra Terra, aí ele conhece a Courtney Cox, ou seja, a Attila é muito subaproveitada no filme. Então, ele não tem aquela pegada que todo mundo estava esperando, né? Principalmente aquele fã que acompanhava nos desenhos. Mesmo assim, o filme vale uma menção, vale, se você gostar do personagem, você dá uma conferida lá. O He-Man vai ter uma outra versão que é totalmente decepcionante para os fãs na década de 1990, que é as novas aventuras de He-Man. Ele simplesmente sai de Eternia e vai para um planeta chamado Primus, com outros personagens. Na verdade, só vai aparecer ele e o Esqueleto. Mas, ó, se você assistir, você não vai conhecer. Parece outro personagem. Não tem nada a ver com o He-Man. A roupa, ele deixa o cabelo, usa um rabo de cavalo. Não, é uma coisa assim... Na verdade, a gente nem considera que lá é um desenho do He-Man, né? Porque não tem... Se o Tribal quiser depois conferir, ele vai entender o que eu tô falando. Em 2002, lançaram uma nova série do He-Man, essa mais fiel à série original, mas aí sem lição de moral no final, sem lição do dia. Era uma série voltada mais para o conflito de guerreiros mesmo, dos amigos do He-Man e contra os vilões do Esqueleto. Então, nessa série, finalmente se conta a origem do Esqueleto, quanto como ele se tornou o grande vilão. Apesar de que, depois, na série da She-Ra, eles tentam explicar de onde que veio o Esqueleto. Na verdade, ele era um subalterno da Horda, que é o grande inimigo da She-Ra, que a gente vai falar depois que é um spin-off do He-Man, na época que seria a irmã gêmea do He-Man, né? Que ganhou sua própria série, também fez muito sucesso a série da She-Ra. Se você está gostando aí do assunto, faça seu comentário, diga o que você acha do He-Man, o que você espera das próximas adaptações do personagem, ou o que você achou das animações que você assistiu. Comente aqui, a sua opinião é muito importante para nós. Depois, nos anos de 2020, veio a série do Kevin Smith da Netflix. Kevin Smith, todo mundo sabe que é um diretor que ele é muito fã de quadrinhos, e ele também tem vários filmes assim que são cults, como por exemplo, Procurando M, Os Balconistas. Os filmes do Kevin Smith não são de grande bilheteria, mas ele tem muita moral no meio, né? Ele é amigo do Ben Affleck, do Matt Damon. Então o Kevin Smith escreveu histórias do Demolidor na Marvel. Inclusive ele escreveu um arco de histórias do Demolidor que é fantástico. Então vale a pena depois você conferir. Ele vai fazer uma série no final apenas, que ele vai trazer toda aquela nostalgia, toda aquela, digamos assim, aquele universo mais
digamos que nós estamos mais acostumados do He-Man de volta, porque nas 2 primeiras temporadas é mais focado na Teela do que no próprio He-Man, né? Seria He-Man salvando Eternia essa série. Ainda assim, tá ok. E agora, em 2024, eles lançaram uma nova série também no Netflix do He-Man, que é uma série mais aventuresca e é uma série não feita de animação tradicional, né? Mas vale a pena também o Tribal conferir. Apesar de que, pro fã que tá acostumado com a série dos anos 80, vai ter uma coisa, um certo estranhamento. Nos quadrinhos, o He-Man também fez muito sucesso. Nos anos 80, na Editora Abril, eles lançaram quadrinhos do He-Man, mas eram quadrinhos, assim, muito esquisitos. Eles pegavam de frames, digamos assim, das histórias da televisão e colocaram nos quadrinhos. Eles não pegavam os originais dos Estados Unidos, né? E uma curiosidade é que nós tivemos um encontro entre quem? He-Man e Superman. Isso mesmo, He-Man e Superman se encontraram nos quadrinhos. E o outro também encontro interessante, He-Man e Thundercats. 2 ícones dos anos 80 de animação se encontraram nos quadrinhos. Vale a pena, depois do Tribal que gosta de quadrinhos aí, conferir esse encontro do He-Man com o Superman, 2 dos homens mais fortes da cultura pop e 2 dos heróis mais icônicos dos anos 80, He-Man e Lion, finalmente se encontrando aí numa história. E como todo herói clássico não morre, né? Não morre jamais na cultura pop, He-Man vai ter um filme lançado ano que vem, 2026, e com um elenco de peso. O Nicholas Galitzis, ele vai ser o He-Man. De todos, inclusive, né, do elenco, ele é o menos famoso. A Camila Mendes, que fez a Verônica em Riverdale, vai ser a Teela. Idris Elba vai ser o pai adotivo da Teela, que é o mentor. E a Morena Baccarin, a brasileira, que tem uma grande carreira em Hollywood, ela vai ser a feiticeira. E quem vai ser o esqueleto? Jared Leto. Então, se prepare para grandes emoções, que Jared Leto, ele gosta muito de personagens meio esquisitos, assim. Mas, ó, eu acho que vai ser um filme, assim, promete pelo elenco, né, de se souberem contar a história. Vai ser um filme muito legal e que tem que fazer jus ao grande personagem que é o He-Man. O He-Man, com uma história bem contada, ele tem todo, assim, um atrativo. Uma curiosidade no desenho do He-Man é que a mãe do He-Man, ela é terráquea. Ela é uma astronauta que ela chega em Eternia e ela casa com o rei Handor. E o interessante é que se você pega Eternia, que é o planeta do He-Man, parece uma Pangeia. É uma mistura dos continentes. Assim, a hora que você olha, é muito semelhante à Terra. Um dos inimigos mais interessantes do He-Man vai ser o Semente do Mal. Inclusive que vai estar na música do Trem da Alegria, né? Que ele parece uma cebola gigante. Assim, é muito engraçado. É isso aí, Tribal. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, nos acompanhe pelas redes sociais e não se esqueça, somos todos da mesma tribo.